Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje Química Orgânica com o assunto éteres nomenclatura. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente, papel e caneta na mão. A gente vai ver agora a visão geral dos éteres. Esses carinhas fazem parte das funções oxigenadas da mesma forma que os álcoois, aldeídos, cetonas que nós já estudamos. Eles podem ser derivados dos álcoois ou fenóis. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, mas por enquanto eu quero que vocês saibam que eles são, na sua estrutura, caracterizados pela presença de um oxigênio, tá aqui para vocês, ligado a dois grupos orgânicos. Ou seja, numa cadeia, esse oxigênio é um heteroátomo. E a nomenclatura IUPAC desses carinhas é feita da seguinte forma: o conjunto cadeia menor mais oxigênio vai ter a terminação oxi e o restante da cadeia, sem esse átomo de oxigênio, vai ter a terminação ano. Por exemplo, aqui no caso nós temos um oxigênio, obviamente entre dois carbonos, o que caracteriza um éter, friso isso. E pessoal, nessa cadeia, vamos considerar que o conjunto menor, como nós temos aqui metil, metil, eu quero que você perceba que não existe um grupo substituinte maior que o outro, então eu posso considerar para efeito de nomenclatura qualquer um. Eu vou pegar esse carinha mais o oxigênio, e como nós temos um carbono, a gente vai chamar de met, com o oxigênio metoxi. Esse grupinho então formou o metoxi. Já aqui, pessoal, nós temos novamente um carboninho, met, né? Com a terminação ano, nós vamos ter metoximetano. Olha como fica aqui. Novamente, nós temos um grupo pequeno com um átomo de carbono, só que agora nós temos um grupo maior com dois átomos de carbono. O grupo menor mais oxigênio vai ter a terminação oxi, portanto, met com oximetoxi. E aqui, pessoal, met-et, que é o grupo formado sem a presença do oxigênio. Ficou então etano, metoxietano. Bem fácil, né, pessoal? Vamos lá, continuando. Uma vez que a gente já tenha visto isso, eu quero que vocês saibam que no álcool nós temos a seguinte estrutura: a ligação de um grupo substituinte a uma hidroxila. Por que eu estou falando isso? Eu pulei um pouquinho, mas eu vou explicar melhor agora. Os éteres, eles podem ser considerados como sendo derivados dos álcoois ou dos fenóis. Isso significa que a partir de um álcool, como o que nós temos aqui no caso, nós podemos, pela reação de substituição, remover um hidrogênio da hidroxila e substituir esse hidrogênio por um outro grupo substituinte proveniente de hidrocarboneto. Ou seja, grosso modo, pego esse hidrogênio da hidroxila, jogo fora e substituo esse hidrogênio por um outro grupo substituinte. Fica então a estrutura básica de um éter. Naturalmente, pessoal, eu coloquei isso aqui para vocês como uma curiosidade, uma informação adicional, mas não se preocupe, a gente vai ter uma aula específica só falando de reações orgânicas, onde a gente vai detalhar melhor isso aqui. E vamos lá, outra informação importante a respeito da nomenclatura. Existem também regras de nomenclatura usual. No caso, eu vou citar duas. A primeira, éter mais grupo substituinte, mais a terminação ico. E a regra 2 é o grupo mais éter, onde grupo, obviamente, simboliza grupo substituinte. Olha só, aqui no caso nós temos o metoximetano e aqui nós temos o metoxietano que a gente viu no quadro passado. Pela regra 1, eu posso fazer éter mais grupo mais ico. Pessoal, aqui nós temos um grupo metil, outro grupo metil, portanto, éter dimetílico. Da mesma forma, olha só, quais são os ligantes ao oxigênio? Nós temos um grupo metil
e um grupo met-et-etil. Portanto, nós vamos ficar com éter etil metílico. Gente, uma coisa importante: é éter etilmetílico ou éter metiletílico? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar as duas nomenclaturas. A regra atual mais correta nos diz que nós devemos utilizar a nomenclatura baseada em grupos, priorizando a ordem alfabética. Ou seja, como etil, a letra E vem antes da letra M, de metil, éter etilmetílico. Mas em nomenclaturas mais antigas, vocês vão encontrar éter metil etílico também. Então saibam que as duas podem ocorrer. Pela regra 2, pessoal, nós temos grupo mais éter. Olha como fica então. Nós temos metil, outro metil, dimetil, éter. E aqui, pessoal, mesma coisa que eu havia dito. Etil, metil, éter, né? A gente prioriza a ordem alfabética. Etil, metil, éter. Bem tranquilo, eu acho que agora ninguém vai ter dificuldade. E é claro também que eu gostaria de lembrar que na nomenclatura antiga a gente pode chamar esse cara também de metil etil éter. Fica de dica para vocês. Continuando, pessoal, olha só, agora a gente vai ver um caso um pouquinho mais complexo. Vamos ler junto. A nomenclatura IUPAC, nesses casos, vai ser feita da seguinte forma: o conjunto cadeia menor mais oxigênio vai ter a terminação oxi, da mesma forma que a gente havia aprendido, e o restante da cadeia, nome do hidrocarboneto relacionado. Então, olha só, aqui nós temos um grupo, né, que representa o anel benzênico, um anel aromático, ligado ao oxigênio, que por sua vez se liga a um grupo etil. Qual que é o grupo mais simples? Esse grupão ou esse grupinho? Obviamente esse grupinho, né, o etil. Portanto, eu vou considerar esse etil como ligado ao oxigênio, porque é o grupo menor. Ficou então etóxi. Se esse grupo aqui é o etóxi, o que sobra? Benzeno. Etóxi, benzeno. Agora, com relação à nomenclatura baseada nos grupos substituintes, a gente faz da seguinte forma: nós vamos ter o éter, até aqui sem problema. Aqui nós temos etil, e esse grupo substituinte, fenílico, né, pessoal? Nós vamos ter então éter etil fenílico. E novamente perceba, nós estamos dando prioridade à ordem alfabética, etil fenílico. Aqui, pessoal, vamos lá. Nós temos dois grupos iguais, então tanto faz quem eu vou escolher. Para efeito de nomenclatura, para facilitar minha vida, eu vou escolher o grupo da esquerda. Então esse grupinho mais o oxigênio vai ser o meu fenóxi, né? Porque esse grupo é derivado do fenol. Então fenóxi. E o que restou, a gente vai utilizar essa regra, nome do hidrocarboneto relacionado. Qual que é o hidrocarboneto relacionado a esse cara? É o benzeno. Portanto, fenóxibenzeno. Ou então eu posso fazer o seguinte: esse grupinho é o fenil, esse também, portanto, éter difenílico. Bem fácil, espero eu. E vamos lá, pessoal. Outra coisa importante é que nos casos envolvendo cadeias mais longas e assimétricas, a gente pode adotar a seguinte nomenclatura. Olha como fica. Eu vou considerar em verde como sendo a cadeia principal. Então nós temos met, et, prop e but. Pois é, nomeia como se você nomeasse um hidrocarboneto. Nós temos o quê? Met, et, prop, but, butano. Aqui nós temos met, et, prop, but, pente, pentano. Então essa parte final aqui não tem dificuldade. Outra coisa que eu quero que você perceba é que nós temos um grupo OCH3. Esse grupinho, ó, H3C mais o O, vai ser o quê? Met mais oxigênio, metóxi. Então nós temos metóxi ligado ao butano, metoxibutano. Aqui nós temos um grupo met-et, et mais oxigênio, etóxi, etóxi ligado ao pentano. Agora, onde é a localização desse cara? Ele se liga a qual carbono do butano? Ao carbono 2, portanto, 2-metoxibutano. E esse cara se liga ao carbono 3, portanto, 3-etoxipentano. Bem fácil, eu acho que você não vai ter dificuldade.
E finalmente, pessoal, olha só. Aqui nós vamos ter dois exemplos de éteres cíclicos. Cuidado, em éteres cíclicos, o oxigênio faz parte do ciclo. Não confunda com esse caso em que o oxigênio não está fazendo parte do ciclo. Cuidado com isso. Para que nós tenhamos éteres cíclicos, opa, avancei demais, o oxigênio precisa de fato fazer parte do ciclo. Então, olha só. Outro cuidado que você vai ter que tomar é o seguinte, né? Pegadinha. Muita gente pensa assim, ó. Ah, tem 5 carbonos, né? Met, et, prop, but, pente. Não, não tem 5 carbonos, porque essa posição é ocupada por um oxigênio. Olha só. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 carbonos. Portanto, met, et, prop, but, butano. E usamos o prefixo epóxi, fica então epóxi-butano. Da mesma forma, a gente olha isso aqui rápido, nós somos tentados a pensar que aqui tem 3 carbonos. Não, aqui nós temos 2 carboninhos. Aqui essa posição é ocupada, obviamente, pelo oxigênio. Portanto, nós temos met, et, etano, a terminação, né? E o início, o prefixo é epóxi, epóxi-etano. Esses dois caras possuem outros nomes usuais, só que eu acho que a gente acabaria complicando muito. Se você quiser, você pode dar uma pesquisada na internet, você vai encontrar os dois nomes usuais desses dois carinhas. Tranquilo? E vamos lá, pessoal, uma breve descrição dos éteres. Olha que legal. O mais importante dos éteres, pessoal, é o etoxietano, que também pode ser chamado de uma série de outros nomes. Éter etílico, éter sulfúrico, éter comum, ou também esse cara pode até ser chamado simplesmente de éter. E uma coisa importante, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a formulinha desse cara na tela, é que ele é muito utilizado atualmente como solvente para óleos, gorduras e resinas, que é muito parecido inclusive com a utilização atual da propanona. No passado, esse cara era utilizado como anestésico, inclusive pelo fato de ter baixa toxicidade, ele era pouco tóxico. Só que o éter etílico tem uma característica que o torna muito perigoso. Qual que é? Ele é extremamente inflamável. E esses vapores, galera, são explosivos, altamente explosivos. Por isso que com o tempo esse cara foi substituído por anestésicos mais seguros. Além disso, né, não está aqui, mas é um detalhe interessante, é que a recuperação pós-anestesia de alguém que utilizou o éter etílico também não é das melhores, né? A pessoa muitas vezes tem ânsia de vômito, acesso de tosse intermitente. Pois é, por conta disso, esse cara deixou de ser utilizado como anestésico. Outra coisa importante são os éteres cíclicos. Gente, esses carinhas são bastante utilizados, por exemplo, na fabricação de resinas. Quem já ouviu falar de resina epóxi? Pois é, por que resina epóxi? Porque utiliza éter, mais especificamente éter cíclico. Então esses caras são utilizados na fabricação de resinas e também na fabricação de alguns tipos de cimento. Ufa, beleza, pessoal? Valeu então!